E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Fabiana é definitivamente um ponto fora da curva, e ouvindo esse episódio vocês entenderão o porquê. Fabiana nutre um grande amor pela advocacia, mas tem uma visão sui generis da profissão. E cá entre nós, se encarássemos a advocacia como Fabiana faz, possivelmente todos ganharíamos. Mas olha, engana-se quem acha que esse episódio foi uma aula ou algo tradicional. Ele foi uma mistura de mentoria, terapia e muita diversão. Fabiana, além de ser uma excelente advogada e referência na área de Venture Capital, é uma ótima contadora de histórias. É uma vida de aprendizado em pouco mais de uma hora. Divirtam-se. Fabiana é formada em Direito pela PUC de São Paulo e em Administração pela FAAP. Tem um mestrado pela Sorbonne e um programa executivo de negociação pelo MIT, que moldou muito de sua trajetória. Foi sócia do BMA por 2 décadas e é sócia fundadora do FM The Hike. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Fabiana, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. O episódio de hoje é um episódio internacional, direto de Lima, no Peru. Estamos recebendo Fabiana Fagundes, sócia do FM The Hike. Poxa, que prazer. Estou super curioso e ansioso para gravar esse episódio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Renato. Obrigada a você. Vai ser super legal. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem bacana. Vamos fazer uma entrevista do Peru. É isso aí, isso eu gostei. Já começamos bem. Fabiana, eu vou começar com a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira que ela é muito sólida, super bem estruturada. Basicamente, você passou por 2 estruturas, né? Mais de 20 anos de BMA e depois estruturou seu próprio escritório, o FM The Hike. De alguma maneira, essa trajetória ela foi planejada? E se não, quais eram os seus outros objetivos? Eu diria que ela não foi planejada, mas ela foi refletida. Né? A primeira oportunidade de estágio que surgiu para mim foi fazer estágio em mercado de capitais no Matos Filho. Lá pelos idos de 95, mais ou menos, o Sérgio Spinelli me chamou para me contratar. Ele não estava no dia, eu fui conversar com uma outra sócia para combinar o dia que eu ia entrar, quanto tempo ela precisava para arranjar um computador, etc. E eu fiz uma pergunta para ela. Falei, escuta, tem chance de eu fazer algum rodízio pelo contencioso e tal? Porque ainda estou no 2º, 3º ano de faculdade, eu queria entender um pouquinho de contencioso. E ela falou para mim, Fabiana, eu tô aqui para te contratar, mas abrindo meu coração para você, eu faço mercado de capitais e eu diria que hoje, se eu tiver um problema em qualquer outra esfera e eu não sei resolver, eu vou pedir para um sócio meu. Mas eu me sinto uma advogada incompleta. Então, vendo você na faculdade, querendo começar, se eu tivesse um conselho para dar para minha filha, eu diria, vai para passar pelo contencioso. Naquela época, o Matos Filho ainda não tinha uma área de contencioso estruturada. E depois você vem para essas áreas mais consultivas e tal, porque realmente acho que é super bom. Se você perguntar para o Serginho, ele não vai achar tão importante, mas eu acho super importante. Então, se eu tiver um conselho para você, não entra. Eu falei, tá bom. Então eu fui saindo, acabei não fazendo o estágio e fui para o escritório de contencioso. Era um escritório de contencioso civil, tributário, trabalhista, fazia contrato. Um escritório pequenininho, familiar, mas uma super escola, né? Porque depois das 6 da tarde, o meu chefe, então filho do dono, Paulo Gomes, filho do Dr. Carlos, obrigada turma, ele chegava e fazia simulado da OAB, de tributário, porque ele dava aula de tributário também. E aí foi, acho que super bom para o meu começo de carreira. Diferentemente do Chico que falou que ele se curou, né, do tributário, eu nunca consegui me curar completamente. Eu continuo ouvindo vozes, né? Porque quando você vai fazer uma operação de M&A ou de Venture Capital ou qualquer outra transação, não tem jeito, tem umas vozes aqui perguntando qual é a consequência fiscal, que estruturas eu tenho, qual estrutura pode ser mais eficiente. Então, eu nunca me curei e isso fez com que eu tivesse um interesse durante a faculdade por ir buscar mais aula de tributário, né? Então, por exemplo, eu fazia PUC,
Eu não tinha aula com o Roque Carrasa, mas eu aproveitava e ia de ouvinte nas aulas do Roque Carrasa de manhã, e à noite eu ia à PUC para assistir às aulas do Quiroga. O Roque Carrasa dava aula de princípios constitucionais tributários e o Quiroga dava aula de tributos em espécie. Então, estava naquela época, eu tinha certeza que eu ia ser tributarista, né? Então, você pensar, o planejamento não saiu muito do jeito que eu imaginei, mas foi bem legal porque eu acho que me deu uma base boa. Hoje, eu acho que todo bom advogado de transação, né, que a gente chama de transaction lawyer, ou ele tem um cara que ele segura na mão e anda junto todo dia, ou ele tem que ter alguma noção de tributário para saber as perguntas, talvez a alíquota, o entendimento mais atualizado da jurisprudência do CARF, ou dos tribunais sobre determinado tema, ele não tenha, né? Mas ele pelo menos precisa saber as perguntas, o que pode, isso daqui pode desencadear alguma tributação. Acho que é super importante para advogado de transação saber tributário. Eu gostei da tua resposta, porque pela primeira vez, olha, nós estamos no 54º episódio. As pessoas respondem, planejei ou não planejei. Agora, refletir é a primeira vez. Gostei do verbo, gostei da forma como você colocou. E você tem toda a razão, Fabiana. Eu acho que assim, se o advogado ele puder começar no contencioso, é importante, né? Porque ainda que ele vire um advogado de transação, ele vai saber os eventuais impactos, então ele vai pensar a operação de uma maneira diferente, né? E você tem uma carreira que começou academicamente muito forte, né? Você tem 2 formações, você é formado em Direito e você é formado em Administração. Você é mestre pela Sorbonne, de Paris, e você fez um curso de programa executivo, né, de negociação no MIT, que é uma das principais e melhores faculdades do mundo. O quão importante foi e é essa formação acadêmica na tua trajetória profissional? Eu diria o seguinte, muito importante para te dar uma base. Eu acho que direito é importante para te dar uma base e para te ensinar a fazer raciocínio jurídico, né? Fazer raciocínio crítico, que isso você não tem muito em outros lugares. A faculdade de administração foi muito importante para mim, de um lado, matemática financeira, finanças e contabilidade, acho que foram super importantes, né, do ponto de vista da técnica, para eu conjugar as técnicas dentro da transação, porque é tudo ligado, não tem jeito. Você vai olhar finança, você vai olhar EBITDA, você vai olhar IFRS, você vai olhar os impactos na contabilidade, consolida, não consolida, controle, minoritário, etc. Super importante você entender contabilidade, matemática financeira mais ainda, e finanças, você precisa entender onde é que está indo aquilo lá. E eu acho que para depois, quando você começa a assumir cargos de gestão dentro de um escritório, marketing, RH, estratégia, tudo isso você acaba levando muito para a hora da gestão, né? Então acho que a faculdade de administração me preparou muito. Sem contar o networking, porque na verdade você acaba conhecendo dentro da faculdade de administração alguns dos seus futuros clientes, né? Que é o que não necessariamente você... Bom, enfim, tem a turma que vai trabalhar em jurídico interno de empresa, mas os empreendedores e tal, você conhece muito dentro da faculdade de administração. O LLM foi uma coisa engraçada. De novo, não foi planejado, mas foi um pouco refletido. Eu fui fazer LLM porque uma amiga minha resolveu prestar LLM nem era LLM, era um negócio que chamava Diplôme Supérieur Universitaire. Na Paris 2. Chique, hein? Na Paris 2, que é a SAS. E eu falei, vou prestar, preenchi de último dia, mas eu dei uma procurada e vi que tinha um LLM mesmo, saindo na Paris 1, que é a Sorbonne, e falei, vou aplicar para os 2. E passei nos 2, e aí eu falei, meu Deus, e agora? Qual que eu vou? Eu morro de medo da lei de Murphy, né, que você escolhe um, o outro é melhor. Então eu me inscrevi nas 2, falei, eu vou me inscrever nas 2 e depois eu vou ver qual que é melhor. E aí depois eu fui vendo que o LLM da Sorbonne era mais estruturado, mas tinha uma aula maravilhosa de um cara que chamava Denis Mazot na Panthéon Assas, que era imperdível, era aquele cara... você já entrevistou o Chico Musnick, pensa o Chico Musnick versão francesa. Era uma aula polêmica, divertida, profunda, engraçada, tinha assim, fila na escadaria para assistir. As pessoas sentavam no chão para assistir a aula dele. Então eu também, já que eu estava matriculada, eu podia assistir essas aulas, então eu acabei fazendo o LLM da Paris 1 e essa aula com a Zona SAS, que foram espetaculares, super profundo direito civil. Naquela época
ele estava dando perte de la chance, que é a perda da oportunidade, que é uma coisa que ainda nem tinha no Brasil. Quando eu voltei, começaram a falar de perda da chance aqui em termos de direito obrigacional e das indenizações, né? Então, é muito interessante. E acho que, assim, foram super bons. Mas a verdadeira mudança na minha vida, em termos de contribuição desses cursos, foi no MIT. Porque em 2014, eu resolvi, era a Copa, no meio da Copa, era um mês de Copa do Mundo, julho, e eu resolvi fazer um curso. Que eu falei, vai estar tudo parado aqui no Brasil, oportunidade perfeita para eu ir, e também vou ficar um pouco mais com meu filho já tinha nascido nessa época, e aí eu ia ter esse curso, era um curso curto, falei, vou para esse curso do MIT. E achei que não ia aprender nada. Entrei super de salto alto, Renato, no curso, porque negociação para executivo era o que eu fazia há 14 anos, né? Então não tinha muito jeito de ser tão profundo assim. Pois bem, primeiro dia, só curso de negociação, e eram cases. E as pessoas não estavam lá negociando nada muito para valer, porque eram negociações fictícias, as pessoas já queriam se livrar e ir logo para o coffee break fazer networking, né? E eu não, eu cheguei lá, imagina, eu estava advogando para os fundos de private equity, para as empresas grandes, só tubarão, então eu queria ficar com a mesa inteira sempre, eu queria tudo para mim. E eu negociei e eu praticamente fiquei com tudo de todo mundo, né? E de uma maneira super simpática, porque eu não sou uma pessoa mal-humorada, nem uma pessoa sisuda, então eu fiz a negociação e eu achei que eu tinha arrebentado naquelas negociações. Chegou no segundo dia, eles plotaram os resultados, que você preenchia um formulário, falando, olha, o que você levou, o que você cedeu, e se você voltaria a negociar com essa pessoa. E eu, obviamente, fiquei com quase tudo de todo mundo, e caí no segundo tier, não fiquei no primeiro tier. Aí eu olhei o resultado dos cases, né, falei, como assim? Eu peguei tudo pra mim, não é possível que eu tô no segundo tier. Aí começa a aula é dada por um psicólogo. E ele começa a aula dizendo, olha, Harvard e MIT tem um programa, chama PON, que é Program on Negotiation, que vem sendo acompanhado há 40 anos. Imagina, os caras estavam estudando isso há 40 anos. E a gente testa o engajamento de longo prazo e sucesso de longo prazo das partes que entraram numa negociação. E comparamos com o que cada uma dessas partes extraiu de valor objetivo durante a negociação, então o que cada um levou da mesa, e como foi a construção de valores subjetivos entre os negociantes, então como se fosse um negotiator experience. E a gente percebeu que quanto maior o rapport desenvolvido entre os negociadores, melhores são os resultados de longo prazo, porque as pessoas acostumam com o que elas tiraram da mesa, o salário, o percentual, os poderes de veto, etc. Você nem lembra, mas como você foi tratado na negociação, se o outro lado se empenhou em entender o que você queria e tentou se esforçar para conseguir te dar alguma coisa, e vocês conseguiram trocar coisas, etc., você não esquece nunca mais. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei... Vou falar palavrão, tá? Puta que pariu. Você pode falar o que você quiser. Tô fazendo a coisa errada há 14 anos, né? Porque eu jamais, até então, tinha entrado numa negociação pensando em como gerar valor para o outro lado. Eu só queria capturar valor para o meu cliente. E naquele dia, Renato, realmente eu me transformei. Foi um curso curto, mas muito transformador. Então, se você me perguntar, acho que, bom, do ponto de vista técnico, acadêmico, enfim, as faculdades foram muito importantes, mas esse curso para mim foi muito divisor de águas. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei, assim, eu entrava na mesa de negociação e você tem um preparo lá, eles ensinam você a se preparar, pensando o que esse cara quer, o que pode ser que seja importante para ele, o que tem dentro da sua esfera de disponibilidades que você pode oferecer para ele que não vão te tirar valor nenhum ou um valor menor em busca de trocar alguma coisa para você receber de volta alguma outra coisa, né? Então, esse exercício para mim me mudou e me mudou também como pessoa. Meu filho tinha nascido, então também eu acho que tinha ali um pouco de aprender a ser um ser humano melhor, criar um ser humano, né, que não é uma tarefa muito fácil, mas aquilo para mim foi muito transformador e a partir dali a minha vida começou a ir muito mais para o lado da construção das relações de longo prazo do que simplesmente ir lá, pegar tudo numa negociação e sair. Mas olha que curioso, você fez 2 faculdades, de 4, 5 anos.
você fez um mestrado em Sorbonne, que talvez seja uma das principais faculdades do mundo. Você fez um curso de curta duração no MIT e foi o que mais te chamou a atenção, o que mais te impactou. Você acha, Fabiana, que essa forma de negociar, porque você falou que negociava há 14 anos, você acha que é um estilo brasileiro, é uma coisa que a gente aprende aqui, que é cultural, essa história de vamos na negociação, quero mais para mim do que para o outro? Bom, o Brasil é conhecido como o país do Gerson, né? Infelizmente. Então, acho que tem sim isso. Mas eu não diria que isso é exclusividade do Brasil. Eu acho que é simplesmente um desconhecimento. Não se ensina isso na faculdade, né? People skills, eu acho que isso tem parte de people skills, né? Eu estou dando aula na Link, eu sou professora de uma faculdade de empreendedorismo, chama Link School of Business. E é o máximo, assim, estou super feliz de dar aula. Eu entrei cética, achando, graduação para empreendedor, será que eu vou ter alguma coisa para agregar? Mas é super legal, assim, termina a aula, as pessoas não vão embora, continuam fazendo pergunta e tal. E lá na Link tem uma disciplina que chama People Skills, né? A gente, na faculdade e nos escritórios, em grande parte deles, os cursos são muito mais focados em questões técnicas do que a gente chama de, né, em hard skills do que em people skills, né? People skills é um negócio tão importante. Tem tanta gente que eram super CDFs no meu colégio. Eu estudava num colégio jesuíta. E minha mãe uma vez foi reclamar lá que tinha muita lição, né? E o padre chegou e falou: minha senhora, cabeça vazia, oficina do demônio. Aí minha mãe falou: pensando bem, tem razão, pode deixar ela fazendo bastante trabalho. Então, conteúdo, raciocínio, técnica e tal. As pessoas precisam começar a ensinar empatia. As pessoas precisam começar a ensinar que o mundo ocorre para cada um de nós de uma maneira diferente. E quando você quer alguma coisa, você vai se comunicar com alguém. Foi uma pessoa no BMA uma vez acho que não sei nem se era um curso, mas ela foi fazer uma intervenção muito legal e ela mostrou isso, né? Quando você vai conversar com alguém, tem dois lados do seu cérebro, duas partes do seu cérebro que podem se ativar. O córtex, que é o do alto desempenho, e as amígdalas cerebelares, que é o do fight or fly, né? Que é o automático e mecânico. Quando você se vê ameaçado por alguma coisa, você ativa o fight or fly, que é ou como você ganha aquela discussão ou como você se livra daquela discussão. E, na verdade, se você vai à pessoa sem representar uma ameaça para ela, né? Seja profissional, seja, parecer bem perante alguém e tal, ela se desarma e ela consegue criar com você um ambiente de alto desempenho. Então, a Olga Lofred, que era essa pessoa maravilhosa, ela falava: olha, não tem nada contra o instinto de sobrevivência, mas ele é sobrevivência, ele não é alto desempenho. Essas coisas não se ensinam, né? A academia no Brasil, ela está muito mais focada em aulinha de técnica e de conteúdo e, eventualmente, raciocínio jurídico também, e muito pouco sobre como você constrói relações humanas, né? Como é que você faz para tirar, por exemplo, a vaidade de dentro de um ambiente? Como é que você, mesmo montada na razão, pode fazer com que a pessoa chegue à conclusão sem que ela se vulnerabilize ali perante o cliente dela? Então, o Chico Musnick sempre dizia, né, que o advogado do diabo, no final tem uma cena que ele dá uma risada, o Al Pacino dá uma risada e fala: vanity, definitely my favorite sin. E a verdade é que a vaidade atrapalha muito as negociações, né? Então, se a gente consegue, e não é fácil, tá? Requer uma boa dose de mindfulness e tal, mas se você consegue mapear o ambiente, entender o que está acontecendo ali e quais são os objetivos de cada parte, e fazer com que cada um saia ganhando, né? Você não precisa ganhar mais que todo mundo, você já vai estar ganhando. Então, eu acho que isso faz muita diferença e a gente não aprende isso. E a gente não só não aprende isso, como a faculdade de Direito ela é litigiosa, né? A gente aprende a litigar. Quando você aprende a litigar, você vai para um contrato, a primeira coisa que você pensa é no possível litígio. Então você quer ganhar tudo pro teu lado, né? Então eu acho que não é culpa dos advogados, é a forma como a gente é ensinada. E eu gostei muito que você usou o termo people skills, né? A gente usa muito soft skills, mas é people skills mesmo, né? Então, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais por esse lado. Eu acho que o mundo muda quando a gente começa a pensar mais na people skills do que em outras coisas, em hard skills, né? Em ganhar a todo custo, né? E você falou da importância do MIT para você, que você fez em 2014.
a Sorbonne você fez em 2002, né? Quando você tinha ali 5 anos de formada. Você acha que você acabou indo muito cedo ou impactou você ter ido com 5 anos? Se você fosse mais tarde, como você fez, por exemplo, o curso do MIT, você acha que teria sido diferente? Difícil de dizer, né? Eu acho que eu fiz na hora certa. Eu tenho um negócio, eu chamo de trust the process. Mesmo as coisas que são erradas na vida da gente, elas são colocadas naquele lugar por algum motivo. Elas estão te preparando para algum outro lado. Eu acho que eu fiz na época certa. Eu vou te dizer uma coisa. O que teve de ruim para mim, mas que acabou sendo bom? 2002, 2003 era a época que o Lula estava disputando a primeira candidatura como presidente. O mercado estava muito afoito, ninguém queria fazer nada com o Brasil, etc. Então não tinha trabalho para brasileiro na França, por exemplo. Eu fiquei desesperada com aquilo e saí metralhando os RHs internacionais daqueles escritórios que tem em todos os lugares com o meu currículo, porque eu falei, bom, na França ninguém vai me contratar, né? Então eu vou colocar o meu currículo para tudo quanto é lugar, porque eu precisava de um secondment para me formar. O meu curso era um curso misto, que tinha uma parte acadêmica e uma parte profissional. E aí eu acabei indo trabalhar no White & Case, mas eu fui apresentada, Renato, como advogada especializada em carnaval. Ou seja, ninguém me pediu absolutamente nada. As 2 primeiras semanas eu tive, na primeira vez na minha vida, a oportunidade de olhar para o relógio e ficar pensando se estava chato sair naquele horário. E olha que francês sai bem mais cedo, né? Cai a caneta lá para umas 5 da tarde. E eu tinha vergonha de sair antes desse horário, mas eu não tinha absolutamente nada para fazer, então comecei a estudar. E um dia eu estava estudando uma minuta e todo mundo foi embora e eu não percebi. Então eu estava olhando como é que era o francês jurídico, como é que era a composição dos contratos e tudo mais, lá na rede, estava fuçando na rede para ver o que eu ia poder fazer. E chegou uma advogada alguns anos mais velha do que eu, e ela chegou para mim e falou, só sobrou você? Eu falei, sim. Ela, então vai você mesmo. Tá bom, olha, eu preciso aqui de uma pesquisa sobre coup d'accordéon, me explicou o caso. Coup d'accordéon é uma sanfonada que você dá no capital. Você reduz o capital e depois você aumenta o capital de novo. Tem umas funções. Inclusive, eu fiz um coup d'accordéon recentemente. E aí, eu preciso de uma pesquisa. Eu peguei, fui lá, procurei nos livros, fiz um memorando, fiz as atas, entreguei no dia seguinte para ela. Ela, mas não tô entendendo. Como é que você fez isso? Eu falei, você me pediu isso, fiz aqui. Na França, as pessoas só começam a trabalhar depois que elas passam no exame da ordem. Então, o que acontece? Eu, embora eu tivesse poucos anos a menos do que ela, eu tinha uma experiência profissional de provavelmente uns 5 ou 6 anos a mais do que ela. E ela falou, não tenho condição de rever seu trabalho. Peraí que eu vou dar para o sócio. Aí, chegou no sócio, o sócio olhou e falou, o quê? Você é uma advogada que tem aí seus 5, 6 anos de experiência profissional, tá custando 900 euros por mês, não vai trabalhar comigo aqui. Era um alemão. E aí ele me colocou e ele começou a me entupir de trabalho e eu pegando. Aí num dia, era o dia assim que eu estava fazendo a minha despedida, me formei, passei, apresentei minha tese e tal, inclusive a minha tese foi sobre o coup d'accordéon. E aí ele me liga, vai entrar um caso novo e tal, não sei o quê. Eu, tudo bem. Só que eu tô indo embora hoje. Hoje é meu último dia. Ele, não, Fabiana, não dá, eu preciso de você, tem coisa que tem com o Brasil e tal. Eu falei, mas eu tô entregando meu apartamento. Ele falou, eu te alugo um flat. Eu falei, minha passagem vai vencer, eu te compro outra. O meu visto tá vencendo. Eu te mando pra Suíça e você volta. E aí você fica mais 90 dias. Aí eu fiquei com vergonha de dizer não, porque eu tava me sentindo super grata de ter tido a oportunidade de trabalhar lá. Falei, não vou fechar as portas, ainda vou voltar pro BMA, ainda não posso fechar as portas, né? Aí eu topei e fiquei mais, sei lá, uns 6 meses trabalhando até terminar aquele projeto. E um dia o Paulo Aragão me liga, né, sócio do PMA, e fala, Fabiana, tenho 2 notícias para você. Eu, que bom. Ele, a primeira é que você foi promovida. Que bom, Paulo. A segunda é que tem prazo de validade. Você faça o favor de entrar no avião e voltar. Aí eu voltei. Então acho que foi ótimo, apesar de ter sido naquele momento difícil, no final das contas acabou dando tudo certo, né? Eu voltei, nessa época, eu ainda me considerava super recém-formada, eu tinha 5 anos de formada, tinha 2 de PMA, uma entre-safra aí fora e tal, e eu peguei uma operação, o Chico Musnick estava na operação, e de repente ele me deu um super conselho naquela época, que acho que também foi muito divisor de águas para minha vida, que foi, a gente estava numa operação, fazendo uma opção de compra super complexa, que tinha 7 deslindes, né, e preços diferentes para cada uma das situações.
E aí tinha um outro advogado dando as ideias, eu falava, mas isso aí não funciona por causa disso, isso aí não funciona por causa disso, isso aí não funciona por causa disso, mas eu não dava a solução. Aí ele me chamou de lado uma hora, na hora do almoço, e falou, tem pouca gente acompanhando aquela discussão na sala. Você, pelo que eu entendi, é uma das poucas. E você já provou que você é muito inteligente, mas agora você precisa provar que você é construtiva. E aí foi o momento em que eu realmente saí de ser contencioso e virei uma transactional lawyer. Porque assim, fiquei vermelha, vesti o feedback imediatamente, né? E comecei aí, eu fui para uma outra sala e eu mesmo comecei a estruturar os 7 preços de opção. Então, se você olhar para o caminho, né, eu não acho que foi cedo, não. Eu também não acho que quando você é mais velho para ir fazer LLM, Secondment, o que acontece é que o custo de oportunidade é muito grande do que você deixa no Brasil. Porque aí você começa a se embrenhar, realmente começar a ficar responsável pelas operações, vai começar a desenvolver relacionamento com o cliente e tudo mais, e aí você tem que largar tudo para ir lá. Às vezes o secondment é muito bom, como no meu caso foi, mas às vezes ele é quase um deluxe visitor, que as pessoas te liberam cedo e tal, para você curtir a cidade, para só estreitar relacionamento com o escritório que você trabalha. Então você acaba dando um downgrade, né, de experiência profissional, se você espera muito. Então acho que estava bom. E você trouxe um exemplo super bacana, né, da tua experiência no White & Case, e você estendeu lá, né, você ficou trabalhando efetivamente, né, porque normalmente é isso, o associado estrangeiro, aqueles trabalhinhos mais simples, olha, vem aqui, vai conhecer a cidade, você não mergulha de cabeça no dia a dia ou na rotina ali, no caso da francesa, né. O quanto essa vivência contribuiu no teu retorno e o que mudou na tua cabeça? Você falou de uma coisa que o Chico te trouxe no retorno, né, mas o que essa experiência agregou no teu retorno? Olha, eu acho que você ter a visão de trabalhar no escritório gringo, e o White & Case, por exemplo, é um lugar que tem gente do mundo inteiro trabalhando em Paris, por exemplo. Então, tinha um cara que era libanês, tinha um cara, o Christopher Sepala, se não me engano, era finlandês, que era tipo um super árbitro e advogado de arbitragem. Então, você vai convivendo com culturas diferentes, e quando você vai atender um cliente de uma outra cultura, você também aprende que tem bagagens diferentes ali, que você precisa, japoneses, por exemplo, é um negócio super difícil de você, chinês, é um negócio super difícil de você interagir, porque são culturas diferentes e tem maneiras diferentes de interagir com eles, né? Então, acho que isso é uma das principais contribuições. E outra, que esses escritórios enormes, né, eles têm, uma infraestrutura e uma organização embarcada que são gigantes. Então, tinha uma turma do White & Case que ela circulava todos os escritórios do White & Case dando cursos. Então, tinha um ano que era... Eu peguei, por exemplo, Syndicated Loan. Nunca usei. Mas pensa que você vai dar Syndicated Loan para todas as unidades do White & Case. Olha como você não eleva o conhecimento das pessoas, né? Uma coisa é eu fazer dentro do escritório. Eu estou fazendo um curso agora interno de Venture Capital para o meu time, né? Para o escritório todo, mas... É só para mim. São 60 pessoas, quanto muito, né? Porque, inclusive, a gente abriu para o pessoal da administração também, para eles poderem entender um pouquinho de Venture Capital. Então, imagina, o White & Case com uma equipe, ele treinou, 3.000 pessoas, né? E hoje em dia, inclusive, dá para treinar no Zoom, né? Você não precisa nem fazer as pessoas irem viajar o mundo inteiro. Então, eu acho que tem muito aprendizado. Quando as pessoas voltavam do secondment do BMA, a gente inclusive perguntava, escuta, o que você acha que foi legal, que você acha que merece a gente estudar um pouco mais, aprofundar? Então, eu acho demais, assim, poder ter esses benchmarks. E eu sempre brinco, né? Para você saber o futuro do mercado jurídico brasileiro, basta você olhar para fora, né? Porque eles estão alguns anos na frente, né? Então essa experiência, essa troca, ela é absolutamente fundamental, né? O que você aprendeu aí de novo? O que você consegue trazer aqui para o escritório, né? E essa questão da educação corporativa, que é uma coisa que a gente está começando agora, a gente está engatinhando, lá fora já é absolutamente normal. Você falou de um exemplo, né? De curso ou de cursos que foram dados lá no White & Case. Nos Estados Unidos é obrigatório. Não importa quantos anos você tem de formado, quanto tempo você advoga, você tem que cumprir determinados créditos, você tem que fazer aula, você tem que se atualizar. Aqui não tem isso, né? Que vai até além da educação corporativa. Agora, dando uns passos atrás, a gente acabou avançando, BMA, né? Você pegou o comecinho, né? O berço aqui do BMA de São Paulo. Acho que foi entre as 4 primeiras advogadas aqui de São Paulo.
E isso tem um valor muito grande, né? Porque você teve ali no tete-a-tete com o Chico Musnick e com o Paulo Aragão, que são 2 gênios, né? A gente teve a oportunidade, inclusive, de receber o Chico aqui. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi essa vivência, essa troca, esse começo e a construção do escritório que em São Paulo hoje, bom, enfim, como escritório todo, 700, acho que quase 700 pessoas, mas em São Paulo tem uma boa parcela disso. Como é que foi essa construção? Olha, eu entrei, de fato, tinham 4 pessoas. E me deu um super frio na barriga, eu tinha até dúvida se eu deveria ir. Eu fui perguntar para um amigo que trabalhava na época do Pactual, atual BTG, né, o que ele achava. Ele falou, melhor escritório para trabalhar na atualidade, não perde de jeito nenhum. Eu falei, mas será que não vai ser filial? Porque tinha tido um outro escritório carioca que veio tentar a sorte por aqui, e era um lugar, tipo, saía o papel do fax e o estagiário ia protocolar, ponto. Né? Não tinha nada... Mas aí eu fiquei sabendo que tanto o Paulo Aragão ia vir, ele estava se mudando para São Paulo, e o Plínio Barbosa, que era o terceiro sócio fundador, na verdade até primeiro, porque o Paulo acabou entrando depois deles dois, também vinha muito a São Paulo. Eu tive com o Plínio aqui, na época das minhas entrevistas, então eu senti confiança de que eles estavam fazendo um negócio para valer, né? E é uma oportunidade sem igual, né? Você ter trabalhado com essas feras e outras tantas, Leandro Zancan, que era sócio do escritório, Bruno Soter, o próprio Amir, Monique, todos os meus sócios de lá, que são meus amigos, né, hoje. Foi uma experiência muito legal, por todos os motivos. Eu acho que o BMA, ele tem uma coisa que ele tem uma cola, sabe? A gente brinca que o Felipe Galeia, que é o sócio de contencioso, muito meu amigo, né? Ele foi para Harvard fazer aquele curso de Managing Professional Legal Service Firms, ele voltou, ele falou, eu tô Harvard chato. Então algumas coisas ele me ensinou e eu super sou esponja, né? Eu aprendo com as minhas próprias experiências e com as dos outros. Então ele trouxe muito o conceito de psychic income, né? Que é o quanto uma parte da sua remuneração tá trabalhando com essas pessoas, né? Eu acho que é super motivador, tanto para o estagiário, até um sócio júnior, um sócio pleno. Você tá no meio de um ambiente muito barra alta, né? É muito legal. Eu, assim, tenho uma gratidão eterna ao BMA pelo ambiente barra alta. Eu não era Golden Grow de ninguém, o trabalho não caía no meu colo, até porque eu tinha um perfil generalista, né? Eu não tinha esse perfil super especializado de hostile takeover, de societário puro. Eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha carreira, mas eu tenho uma gratidão sem igual. E, na verdade, uma das coisas assim, super importantes que aconteceu comigo logo no primeiro ano foi, como eu era advogada júnior, né? Era curva de rio, caía tudo, de tudo um pouco na minha mão. E nessa época me pediram para fazer um trabalho voluntário, trabalho pro bono, que era constituir uma ONG. E a ONG era Endeavor, né? A Endeavor, para quem não sabe, é a principal entidade que apoiou o empreendedorismo no Brasil. A CEO da época, ela que foi lá e conseguiu colocar no dicionário a palavra empreendedorismo, porque inclusive nem tinha na época. E eu fui ajudar na parte do estatuto social e tal, e ela falou, Fabiana, você tem um jeito que eu acho que vai super dar fit aqui com os empreendedores, você não quer vir ser mentora das nossas startups? Aí eu falei, olha, eu vou adorar, não tenho problema nenhum, adoro, pro bono é comigo mesma, eu sempre fui, Renato, assim, era até curioso, eu era a advogada no BMA que mais dedicava horas pro bono todo ano, porque eu gostava tanto dessas mentorias, aí eu comecei a dar mentoria, eu falei, olha, eu posso dar essas mentorias, não tem problema nenhum, eu só não faço a menor ideia do que é uma startup, isso era 2000, né? Ela falou, não, ninguém sabe o que é uma startup, cai aí pra dentro, a gente vai descobrir junto. Então eu venho mentorando as startups desde 2000, né? E isso acabou fazendo com que, logo depois que eu comecei a mentorar as startups, a bolha da internet estourou. Então, todos os empreendedores que dependiam de Venture Capital, o que é Venture Capital? Venture Capital é capital de risco investido em empresas que a gente chama de ativos ilíquidos imaturos. Ou seja, o Private Equity é aquele pedaço onde a empresa já está madura, mas ela ainda é ilíquida, ou seja, ela não está na bolsa. Então, não dá para comprar e vender participação dela toda hora. Você tem uma curva de tempo para esperar o negócio valorizar. E o Venture Capital é o capital de risco muito mais cedo. Tem o mais cedo do early stage, né, que é rodada anjo, rodada semente, pre-seed, seed, series A. Depois você vai evoluindo na maturidade do ativo da empresa, que é series B, series C, e aí você entra no growth,
late stage, né? E depois você vai para um exit, seja um exit via IPO, ou seja um exit via uma venda para um estratégico, por exemplo. Então, eu comecei profissionalmente, né, trabalhando nas operações super sofisticadas. Então, por exemplo, em 2010, eu vendi uma empresa de tecnologia chamada GRV Solutions para a CETIP, que hoje está dentro da Bolsa. E ela foi vendida por $1 bilhão. Então, se já tivesse naquela época o termo unicórnio, a GRV Solutions teria sido o verdadeiro primeiro unicórnio do Brasil. Foi, né? Só não tinha o título naquela época, dúvida. Que era 2010, 2011. Então, profissionalmente, eu tinha acesso a esse tipo de operação, né? Então, super sofisticada, com tudo que você pode imaginar de complexidade. E do outro lado, eu estava mentorando um empreendedor que tinha um PowerPoint ainda. Ele não tinha nem ideia de como é que ele ia fazer para fazer o PowerPoint dele virar realidade. E a Endeavor é justamente o lugar em que você começa... E aí a Endeavor ela tem duas fases, né? Tem o empreendedor que está no SUP, né? Que é o Scale Up Program, e depois ele passa de um determinado período de maturidade e ele vai ser um empreendedor Endeavor internacional, inclusive ele passa num painel e tal. Então eu acabei acompanhando todas as fases, e uma das poucas pessoas, eu nem imaginava que isso ia ser, hoje em dia, o meu principal trabalho, porque eu estava muito preocupada ali profissionalmente em fazer as operações sofisticadas maduras, né? Tanto eu fiz para o Submarino em 2005, por exemplo, os acqui-hires, que hoje estão populares, né? Eu comecei fazendo acqui-hires para o Submarino em 2005. Inclusive uma super escola a trabalhar para o Martin Scobari, com o Paulo Aragão, com a turma da GP, fazendo operações super sofisticadas. E aí logo depois teve o IPO do Submarino, né? Então você vê esse movimento de você compra algumas empresas, faz crescimento inorgânico, seja para ganhar produto adjacente, negócio adjacente, mercado, carteira de clientes, e aí depois você cresce inorganicamente também, além de organicamente, e faz IPO. Né? Então, peguei todas essas fases. Então, acho que foi o máximo, assim. Esses 20 anos que eu trabalhei no BMA me deram, assim, muita coisa. Eu sou muito grata. E olha que bacana. Tudo começou, quer dizer, hoje você é uma das maiores especialistas, sem sombra de dúvida, em Venture Capital do Brasil. E tudo começou com o trabalho pro bono, né? Porque hoje as pessoas falam muito do pro bono e querem fazer o pro bono, principalmente a geração nova. Mas antigamente as pessoas não queriam, as pessoas queriam bilar a hora, né? E você ali no começo se interessou por fazer um trabalho pro bono e que hoje te transformou, por méritos seus, sem dúvida nenhuma, uma das principais profissionais dentro desse meio. Você falou como você entrou em Venture Capital, mas como o Venture Capital mudou a sua vida? Começamos assim, eu estava dando uma mentoria para um empreendedor Endeavor que trouxe a tiracola um amigo, que era um cara que tinha trabalhado na Advent e na Tarpon, e estava resolvendo montar um negócio, né? E eu não sabia, ele simplesmente, esse daqui é o Alexandre, ele é a gente está me dando uma mão aqui, eu estou fazendo uma captação. E eu queria uma mentoria, eu li o term sheet e fui dizendo para ele o que eu achava, né? E aí esse Alexandre se coçando do lado dele, assim, eu falei, o que você tá aí inquieta? Ele falou, eu estou pagando com a minha língua. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu apostei com ele que não ia ter ninguém num desses escritórios grandes que entendesse de Venture Capital. Porque o Venture Capital é feito de ativos ilíquidos, pequenininhos, baratinhos, imaturos, e que ninguém vai num escritório grande para fazer isso. Então eu tinha certeza que você não ia entender nada, mas eu tô super impressionado que você sabe Venture Capital. Eu falei, eu tô mentorando empreendedor, acessando capital há uns bons anos, né? E ele falou, você sabe, eu tô montando um fundo, e aí eu queria a sua ajuda, será que você não pode ajudar? Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer. E eu ajudei a montar, na verdade eles não tinham como montar o fundo, e aí eles acabaram usando uma outra estrutura. Eu emulei um fundo numa outra estrutura para eles. Eles, na verdade, estavam captando family and friends, ou seja, só gente conhecida da rede deles, e que resolveram fazer isso. As pessoas que, inclusive, resolveram incentivá-los a montar esse fundo. Só que eu fiquei trabalhando 6 meses de madrugada, Renato, para poder deixar esse fundo de pé. Então, durante o dia, durante a tarde, um comecinho da noite, eu trabalhava profissionalmente, e de madrugada eu fazia essa atividade pro bono de ajudar eles a montar esse fundo early stage, ou seja, investir pequenos cheques. Eles acabaram captando o triplo do que eles imaginavam, porque as pessoas acharam super sofisticada a estrutura, e ninguém tem esse tipo de estrutura sofisticada para fazer investimento de venture capital early stage.
E aí, agora tem, né? Porque agora o mercado mudou. Isso foi 2017, 2018. E aí, o que aconteceu? As pessoas foram conhecendo o trabalho. Pô, quem montou esse fundo para você? Ah, foi a Fabiana, sócia do BMA, tal. Ah, quero falar com ela. E foram aparecendo algumas indicações. E nisso, a Raia Drogasil, e é público, posso falar, eles já me autorizaram, porque a história é muito legal, me pediu uma proposta de honorários para estruturar o fundo de Corporate Venture Capital deles. O que é Corporate Venture Capital? Ao invés de você montar um fundo de investimento em startup para ter retorno financeiro, você está procurando retornos estratégicos. Gerar negócio com a startup, fazer com que as pessoas da startup impactem as pessoas da corporação, acompanhar a jornada das startups e ver se tem fit com o negócio da própria corporação. Então, é um negócio super sui generis, quase ninguém sabe disso no Brasil. Eu já tinha tido umas 2 ou 3 experiências em Corporate Venture Capital, inclusive na Endeavor. A Endeavor tem o Corporate Hub, que é um lugar que ajuda essas corporações a começar a dar seus primeiros passos. E aí, eu fiz a apresentação para eles gostaram, me ligaram, né? O diretor jurídico na época me ligou, falou: Fabiana, eu tenho uma boa notícia para você. Elton, pode falar, que legal. A gente quer contar com a sua ajuda para montar o CVC da Raia Drogasil. Que legal, que bacana. E eu tenho um pedido sui generis. O pedido sui generis é a parte da má notícia, né? A boa notícia é que eles queriam contratar, a má notícia, entre aspas, que era o pedido sui generis, é que eles queriam me contratar e contratar meu concorrente. E não era um concorrente, assim, no mesmo segmento do BMA, né? Eles atuavam muito com Venture Capital, eles só trabalhavam para os fundos de Venture Capital. Eu falei: quem é, Elton? É o Rodrigo Menezes, do The Hike Menezes, e os sócios lá do The Hike Menezes. Aí eu, isso só pode dar errado, né? Porque você pensa 2 cirurgiões na mesma mesa, operando o mesmo paciente, chance do paciente morrer é gigantesca. E aí eu falei: olha, acho que não vai dar certo isso aí, tem certeza? Você vai pagar 2 honorários? Não, a gente quer muito, a gente acha que vocês têm perfis complementares, a gente gostou muito dos 2, a gente não quer abrir mão de ninguém. Mas olha, se você não quiser trabalhar, a gente vai entender ou não. Eu faço um negócio chamado Barras de Access, né, que é uma ferramenta de expansão de consciência, liberação de crenças limitantes. E eu que fiz ali, fui falar: quer saber, sem crenças limitantes. É possível trabalhar com outro advogado sem se queimar na fogueira das vaidades? Vamos embora. E aí comecei, era pandemia, eu estava trabalhando da praia, da casa dos meus pais na praia. E a gente começou a trabalhar junto com a gente nesse projeto. Tinha uma consultoria internacional. E a verdade é que o cliente começou a perceber que tanto eu quanto o Rodrigo, o Pedro, a Juliene, que tinham 2 turminhas, né? Minha turminha e turminha do lado de lá. E a gente, deu uma liga. E aí deu uma liga e a gente já criou o grupo no WhatsApp, já começou a trabalhar super co-opetition, né? No Vale do Silício, os concorrentes, eles colaboram, porque para você construir ecossistema, é super importante que você troque um pouco, que você ajude, que você indique pessoas. Então, direto, eu tô conflitada, eu indico meus concorrentes. A gente não fica esperando o cara achar alguém, porque a grande chance dele achar alguém que seja ruim e vá te dar mais trabalho na hora de negociar, porque a pessoa não entende de Venture Capital, é enorme. Então a gente estava se dando super bem e tal. Um dia a gente percebeu que a consultoria começou a dar uns trabalhos que, não eram legais. Tal. Eu liguei para ele e falei: olha, você tá vendo que, não tá funcionando bem e tal? Ele, tô vendo e tal. Eu falei: se você soubesse o quanto essa consultoria deve estar cobrando para fazer isso. Ele falou: Fabiana, quanto eles cobram o negócio deles? Eu pratico barras de Access. Aí eu também pratico barras de Access, né? Aí eu mandei um mantra para ele. Tem um mantra que fala: tudo na vida vem a nós, com facilidade, alegria e glória. Ele: não acredito que você pratica barras de Access. A gente tem que se conhecer. Aí a gente acabou se conhecendo. Na pandemia não dava para fazer nada, né? Não dava para sair almoçar. Então você fazia ou uma compra no supermercado ou na farmácia, ou você ia frequentar a casa da pessoa. E aí eu bati um papo com ele, fui caminhar no Ibirapuera com ele. Chegou no final da caminhada, ele falou: se bem que podia vir ser minha sócia, né? Aí eu dei uma gargalhada para ele, falei: Rodrigo, deixa eu te explicar uma coisa, eu não trabalho no BMA. O BMA é minha família, meu time de futebol, minha religião. Nesses lugares a gente não sai, né? Ele falou:
tá bom, podemos continuar amigo, então, tudo bem, vamos continuar aí caminhando e tal. Eu falei, você que podia vir pro BMA fazer o Venture Capital, né? Ele, não, Fabiana, não funciona comigo, escritório grande, inclusive não funciona com os empreendedores. Eu acho que você deveria, já que você gosta tanto de trabalhar para os empreendedores, você deveria olhar para isso, porque no fundo, você está querendo encaixar uma bola num quadrado. Os empreendedores eles não alcançam cheques, né? Não alcançam os honorários do escritório grande e tal. Conversa um pouco com seus amigos. Eu fui conversar com o próprio Martin Escobar, que está na General Atlantic, o Paulo Veras, que é da 99 Taxis, que foi o primeiro unicórnio oficial do Brasil, a própria Marília Roca, que foi a CEO da Endeavor no passado, o Felipe Almeida. Fui falar com um monte de gente que eram os empreendedores Endeavor, uma turma lá da GRV Solutions, aquela que eu vendi em 2010, e as pessoas falavam assim para mim, Fabiana, a gente está falando isso há 10 anos para você, pelo menos. Você que fica aí com esse mantra, família, time de futebol, religião, pô, empurra logo sua vaca do precipício, né? E aí, a vaca leiteira, não sei se você já viu falar nesse episódio, acho que alguém contou que tinha um provérbio chinês em que tinha uma família numa economia, na China, numa economia agrária que vivia toda de uma vaca. E aí um consultor perguntou para todo mundo, bom, mas e que se essa vaca morrer, vocês fazem o quê? As pessoas, não, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, a gente vai morrer junto e tal. Aí ele, tá bom, obrigado, chegou a noite, ele foi lá e empurrou a vaca do precipício e voltou uns 3, 4 anos depois e tinha um conglomerado. E ele, o que aconteceu aqui? Doutor, o senhor não sabe, no dia que o senhor foi embora, a vaca caiu do precipício, a gente não tinha o que fazer, a gente teve que achar outra solução. E aí a gente começou a encontrar soluções, né? Então as pessoas ficavam, empurra logo essa vaca do abismo, que você tá aí acomodada. Eu falei, tô zero acomodada, eu trabalho de madrugada, gente, vocês não estão entendendo. Eu adoro o que eu faço, eu adoro os meus sócios, eu adoro meus amigos, meus pares, os meus liderados. Eu tô feliz, mas você tá feliz, mas você tá feliz no time de futebol, na religião, na família. O trabalho em si, você não tá acessando aquilo que você quer fazer. Fui pegar uma coach de carreira, Renato. 2 sessões. Normalmente demora uns 4 meses, né? Em 2 sessões ela falou pra mim, primeiro eu contei toda a história, ela falou, olha, você tá falando pra mim de uma dívida de gratidão. Dívida é dívida, gratidão é gratidão, elas não caminham juntas. Tira a dívida da equação, fica só com a gratidão e me conta qual o seu propósito maior. Aí voltei na 2ª sessão, contei toda a história dos empreendedores e tal. Ela falou, Fabiana, você atende os empreendedores para estar no escritório ou você está no escritório para atender os empreendedores? Eu falei, não, certamente o meu propósito maior são os empreendedores e tal. O que eu gosto mesmo de fazer é groom as pessoas para um outro patamar. Eu tinha trabalhado para executivos de publicidade que também eram empreendedores, mas eles se consideravam simplesmente uma pecinha da engrenagem, eles não viam o valor que eles agregavam. Então a minha vida toda foi muito de tentar elevar as pessoas, ajudar com que as pessoas pudessem crescer como seres, como indivíduos dentro de uma corporação. Ou então, ajudar eles a se capacitarem para empreender. E ela falou... Aí eu falei, mas eles não estão lá por causa do BMA. Eles, na verdade, vivem falando que eles estão lá apesar do BMA. Aí ela falou, então tem uma coisa para você pensar, né? Aí matou. Aí a última pessoa com quem eu fui falar, por incrível que pareça, foi um concorrente, que era o Sérgio Spinelli, lá o meu primeiro oferecedor de vaga de estágio, né? Contei a história, ele já tinha saído do Matos Filho. Eu fui conversar com ele, ele falou, olha, quando a pergunta não para de voltar, você já decidiu, você só não teve coragem de bancar. Mas dito isso, Fabiana, eu queria te dar um conselho. A sua saída pode ser que machuque muito o BMA, você veste muito a camisa, você transpira, respira, inspira. Então, você está pensando em sair? Você já pensou em sair? Pensou como você vai fazer, quem você vai levar? Eu falei, nossa, eu nem pensei nisso. Ele falou, então, eu ia dar uma sugestão para você, sai sozinha e não faz um rachado. Porque se você começar a levar cliente e gente debaixo do braço, aí você vai perder o seu time de futebol, sua família e sua religião. Você sai sozinha e vai fazer uma coisa que não é concorrente necessariamente, claro que em algumas situações são adjacentes e que podem ter um overlap, você vai ter seus amigos para sempre. Aí foi o melhor conselho que alguém me deu na vida, porque, de fato, se alguém não tivesse me falado isso, eu talvez não tivesse parado para pensar sobre isso. Então eu resolvi, isso foi um sábado, na segunda-feira eu avisei que eu ia
eu ia sair, eu queria fazer outras coisas, eu realmente queria fazer uma outra coisa que não era simplesmente fazer as operações, sabe? Eu queria muito engatar nessa jornada com os empreendedores, de uma jornada em que eles vão crescendo e a gente vai acompanhando a jornada. E aí foi super legal, assim, foi muito doído, foi um momento de, assim, choro incontido de acho que umas 3 semanas. Até hoje, de vez em quando, eu gosto tanto, né? São pessoas tão queridas pra mim, que de vez em quando eu ainda tô em projetos em conjunto com eles, em algumas coisas que a gente vê sinergia pra fazer junto, e não tem esse negócio de competição, sabe? Logo as primeiras reuniões que eu tive, que eu ainda estava, né, em projetos em conjunto, eu fechava o vídeo para dar uma chorada e voltava, porque quando você tem amigos, né, é muito difícil de você fazer esse desligamento, mas eu sentia que, assim, era muito a coisa certa a fazer, e foi muito legal. Foi realmente... era a coisa certa a fazer, tava na hora. Poxa, que história bacana. E é difícil, Fabiana, a gente conseguir identificar isso, porque normalmente a gente sente que o ciclo fechou. Não tô mais aprendendo, não tenho mais desafios, não vou conseguir crescer, e aí você acaba buscando ativamente o movimento. No teu caso foi completamente diferente, foi muito ligado ao propósito, e tudo que você trouxe aqui são conselhos muito importantes, né? A história da pergunta aqui fica voltando. Eu acho que a forma como você saiu foi uma forma muito interessante. As coisas acontecem como tem que acontecer, são consequências. As pessoas que te procuraram, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas natural. Uma coisa é você ser procurada, né? O cliente te procurar, a tua equipe te procurar. Você não provocou essa situação, né? E aí você conseguiu sair no melhor dos mundos, né? Quer dizer, saiu bem, manteve a amizade, né? Toda aquela história de família e de time de futebol continuam, mas agora você está numa outra estrutura, na sua estrutura, na sua placa, né? Então isso é muito bacana, a forma como ela foi conduzida. Mas foram 20 anos de BMA, né? Antes da gente passar para FMD Hike, 20 anos de BMA. O que você tira? Qual que é o saldo? Assim, seja positivo, negativo, sobre a tua história no escritório? Renato, tenho que me segurar para não chorar. Acho que foi uma história de amor. Eu fiz um Partners Retreat recentemente no FMD Hike, né? E a gente estava falando das características que a gente quer para o time, né? E a gente colocou lá algumas coisas e a Cris Rebelo Viennet, que é minha sócia hoje, ela já trabalhou no BMA, no Machado Mer, depois ela foi para a BRF, ela falou, acho que tá faltando uma coisa aí nessa listinha. O quê? Ela falou, amor. Fábio, você era a pessoa que, assim, quando alguém falava que ia embora, você ficava triste, porque, puxa, você tinha um amor, né? Então eu acho que realmente ficou muito amor, né? Saudades são um amor que ficou. Eu acho que... Eu tô lendo um livro, eu já li esse livro antes, eu até trouxe ele aqui comigo, ó. How Will You Measure Your Life, do Clayton Christensen. Esse cara é um autor, é um Harvard professor que escreveu The Innovator's Dilemma, e ele fala uma coisa que é muito legal, que ele tá falando sobre remuneração, bônus, etc., incentivos intrínsecos e extrínsecos. E ele começa a fazer uma provocação sobre remuneração com uma aluna, e a aluna, ele fala, como é que eu faço para aquele cara fazer aquilo que eu preciso que ele faça? Ela, estabelece uma meta, paga bônus. E como é que eu faço para ele não negligenciar as outras? Aí fala, bom, põe meta para tudo e bônus para tudo. Ele falou, e os outros caras que estão trabalhando com ele? Põe meta para todo mundo e bônus para todo mundo. Ele falou, bom, então ao final do ano eu tenho um monte de mercenários. E na verdade, se você olhar para as organizações onde tem o maior nível de engajamento, você vai ver que as pessoas estão ou em ONGs ou no exército. Elas não ganham bem, mas elas se sentem muito apaixonadas por aquele propósito que elas têm. Então, assim, eu acho que se você consegue construir uma organização onde as pessoas se identificam com o propósito, claro, e aí ele mesmo diz isso no livro, né? Existem 2 componentes de felicidade. Primeiro é ter um ambiente rígido. Você ganha minimamente para pagar suas contas e prover para sua família, que é o que ele chama de rigidez, né? E a segunda coisa é a motivação. E dinheiro não pode ser motivação. Por quê? Porque você acostuma. Minha mãe sempre dizia, o pior da miséria e da fortuna é que você acostuma com elas. Você acostuma com a sua remuneração. Você acostuma com a remuneração alta ou baixa, você vai adequando seu nível de vida para ela e de repente ela não é mais fator, né? Pode ser que seja nos primeiros 6 meses, mas dali a pouco você acostumou. Então você não pode colocar a remuneração como um fator de motivação. Ele é um fator de rigidez, né? Você tá lá sem segurança de que, você não vai conseguir prover para sua família. Mas o que tem que estar ali dentro é amor. E eu acho que eu tive muito isso no BMA, ainda tenho, né? Mas agora, e uma vez eu li um negócio na Harvard Business Review,
muito antiga, nunca mais consegui achar, que dizia que um dos piores erros das pessoas é sair de e não sair para, né? Quando você sai chateado de um lugar e você nem tá vendo para onde você tá indo, você tá só se livrando do problema. É o instinto de sobrevivência, o fight or fly. Nesse caso, fly. O alto desempenho é quando você sai para um projeto, né? Então, quando eu vi a possibilidade de montar um projeto em que eu ia trabalhar com quem eu queria, na fase que eu queria, fazendo o que eu queria, e ainda por cima, eu não tinha certeza que as pessoas iam me procurar, né? Várias pessoas que já trabalharam no BMA vieram me procurar e já não estavam mais no BMA. Hoje, nos cargos de senioridade, né, de associados sêniores e de sócios, a gente não tem ninguém que tenha vindo e que não tenha já trabalhado pelo menos 1 ou 2 anos com alguém no passado. Então, a Marina, minha sócia, tinha trabalhado comigo no BMA, a Fernanda, nossa sócia, tinha trabalhado com a Marina no KLA, a Cris tinha trabalhado comigo no BMA, o Diego, que é nosso sócio de Tex, tinha trabalhado com o Pedro, que é um outro sócio, a Aline já tinha trabalhado comigo também. Então, são pessoas que a gente conhece. E, na verdade, que a gente acha que são missionárias, entendeu? Inclusive, você vai fazer entrevista, a coisa mais legal é quando você fala assim, quanto é que você ganhou no ano passado? Quando a pessoa fala, putz, eu não sei, você fala, putz, já gostei. Espero que ninguém use isso para depois ser entrevistado lá no escritório, mas assim, eu adoro quando a pessoa não faz ideia quanto ela ganhou, entendeu? Quando ela sabe no detalhe, aí precisa entender qual é a motivação verdadeira dela. Porque eu sei que dinheiro é importante, né? A gente vive numa cidade cara, um país caro, mas tem que encarar como consequência, porque se você tiver um lugar que você gosta, né, onde você está aprendendo, onde você tem desafios, onde está ligado com o teu propósito, o dinheiro vai vir, é inerente, é consequência, não tem como não vir, né? Então eu gostei muito do histórico que você trouxe, né? Agora, pergunta que não quer calar. Como foi o dia seguinte? Acordou, não estava mais no BMA, estava no FMD Hike. O que mudou na tua rotina e quais as diferenças que você percebeu logo de cara de uma estrutura grande como o BMA para uma estrutura boutique especializada, como é o caso do FMD Hike? Primeiro, o que aconteceu, né? Eu comecei e assim, eu não avisei Latin Lawyer, não avisei nenhum desses rankings, nenhuma dessas publicações, eu fui fazendo um soft opening. Então, a ideia era inclusive para vir leve, para a gente começar a organizar pequenininho e tal. Então, os primeiros dias foram mais da gente começar a trabalhar no que tinha, né? Tinha um cliente que foi a Valor Capital, também posso falar que eles já deixaram, que eles me ligaram, eu estava saindo. Fabiana, a gente resolveu te contratar. Eu falei, acabei de me desligar. Ele falou, eu falei, quer que eu indique alguém no BMA? Ele, não, quero trabalhar com você. Eu falei, mas eu tô ainda me desligando, né? Não tenho nem papel timbrado ainda. Ele falou, Fabiana, eu que aprovo, me manda do Gmail aí a proposta de honorários. Então foi assim, sair de uma estrutura de 700 pessoas em que você tem diretor de RH, diretor de Business Development, de marketing, financeiro, um cara que opera uma planilha como ninguém, ter participado de 10 anos do comitê diretor do escritório, discutindo remuneração, discutindo promoção. Putz, você tem um conhecimento ali, mas você não tem esses mesmos recursos para fazer no escritório pequeno, então você tem que jogar nas 11, né? E ainda atender cliente, que na verdade deveria ser o primeiro propósito. Então, foi super desafiador. Eu continuo achando, não acabou ainda os primeiros dias, né? Já faz 18 meses, mas eu ainda me acho em construção. Acho que o escritório ainda vai mudar, vai aprender, são como as startups, elas vão se ajustando, entendendo onde é que é o lugar delas e tal. Então, ainda está sendo, mas eu acho que, assim, é desafiador, mas é muito legal, porque, por outro lado, é o jeito que você quer fazer, com pouco só, você tem que alinhar com pouca gente, né? Escritório maior, tem 1000 instâncias de governança e tem 1000 agendas. O David Meister, que é um Harvard professor também, que fala sobre professional service firms, ele fala que tocar advogado, você tem que tocar que nem como se você toca cachorro com hidrante, assim, porque é muito difícil de você fazer ir todo mundo para o mesmo lugar, né? Que cada um tem seus próprios... É uma profissão intelectual, independente, tal, profissional liberal. Para eles se juntarem todos numa mesma estrutura, cada um tem uma cabeça. Então, assim, eu acho que você conseguir ter uma estrutura menor
e mais homogênea do ponto de vista de objetivo, a gente é muito diverso, tá? A gente não falou aqui de mulheres, mas a gente tem 70% de mulheres na sociedade, né? Que bacana. Mas a gente é super diverso, tem gente de maneiras muito diferentes, mas elas têm uma coisa em comum, né? Elas querem trabalhar por alguém, elas querem servir, elas querem ajudar alguém a conquistar alguma coisa diferente. Então, quando você tem isso em comum, né, essa homogeneidade de propósito em pessoas diversas, né, é muito legal, porque é rápido, né, é mais ágil. E é o que eu sempre brinco e falo. Um escritório grande, para ele mudar, ele é igual, para ele virar, é igual um transatlântico, virando. Demora, vai virar, mas demora. O escritório menor é um barquinho, né? Então, no bom sentido, claro, mas você tem que vira rápido, é uma lancha, né? Então, você consegue perceber rapidamente as mudanças. E você trouxe mais uma vez o propósito, né? As pessoas, elas são diversas, elas pensam diferente, mas elas têm que estar na mesma estrutura se elas tiverem pelo menos o mesmo propósito, o mesmo DNA. E você acabou indo pro escritório em meio à pandemia, né? As coisas estão fechadas. Você falou, poxa, eu me encontrava na casa da pessoa, né? E as contratações, claro, elas foram impactadas, né? Você faz a entrevista virtual, etc. Mas como é que você consegue pegar, né? Ou como vocês conseguem pegar as people skills e perceber, essa pessoa tem o nosso DNA, tem o nosso estilo. Como isso foi feito? Então, Renato, por enquanto o bom de você ser pequeno, né, é que você não tem que fazer muita contratação. Mas tinha uma boa turma, que era uma base de pessoas que já eram do The Hayek Menezes, e tem uma outra boa turma que já tinha trabalhado um bom tempo com alguém. Então a gente não fez nenhuma contratação no escuro, assim. Tirando os estagiários, né, que estão começando agora, todas as outras pessoas já tinham trabalhado ou comigo ou com algum outro sócio em algum momento. Então, por exemplo, a gente tem gente trabalhando na Espanha hoje, que é totalmente, não é híbrido, é totalmente online. E as pessoas foram para lá momentaneamente, na pandemia, etc. Estão lá e estão trabalhando com a gente daqui. Mas, por exemplo, uma delas, a Letícia. A Letícia trabalhou comigo 10 anos no BMA. Então, conheço a Letícia. A Gabi, que trabalhou outros 10 anos comigo no BMA, ela tinha tido que ir para Bauru por um assunto familiar. Então, trabalhou 10 anos comigo. A Aline trabalhou 7 anos no BMA. Então, tem pessoas que você conhece, é muito mais fácil quando você conhece. Agora, indo em frente, a gente de fato vai ter que testar um pouco melhor, e eu não acredito, vou dizer para você, eu não acredito num trabalho totalmente online, né? Você não conhece a pessoa começa online e continua online. Forjar cultura, engajamento, entrosamento, não dá para você fazer totalmente online. Talvez as próximas gerações vão saber, eu não sei, né? Aí eu vou me reconhecer vovó. Então, forjar cultura, eu fico brincando o seguinte, que outro Harvard professor aí dizia, you have to hang together, not to be hung together. A gente tem que se frequentar, né? Então a gente faz happy hour virtual, a gente brinca e tal, mas de vez em quando tem o cara na padoca, então vai todo mundo na padaria fazer uma brincadeira e tal. Então essas coisas são muito importantes, porque você tem um livro, eu esqueci o nome agora, eu tô lendo um livro também sobre ambientes virtuais, né? Que fala que você tem confiança intrínseca e confiança extrínseca, né? Tem coisas que você não consegue gerar de simplesmente participar de calls e projetos, cada um no lugar do mundo, sem o momento de trocar, né? O momento do cafezinho, o momento do corredor, eles são muito bons. Então, ou essas gerações vão aprender a fazer isso virtualmente, eu tenho dificuldade de acreditar, acho até meio triste, né? Que as pessoas ficam sempre se frequentando no 2D. Ou, de fato, vai ter que ter um momento híbrido. E voltando só para a história do entrosamento, eu acho, por exemplo, que o Neymar joga muito melhor nos times europeus do que na seleção. Por quê? Porque ele está entrosado, né? Esse entrosamento é muito importante, né? Então, outro dia eu estava conversando com um estagiário recém-formado que estava trabalhando no escritório, só que ele estava no Rio de Janeiro e ele recebeu uma proposta para ir trabalhar num escritório onde ele vai ficar fisicamente. E ele, na verdade, tinha feito essa opção porque ele achou que talvez ele pudesse voltar para Casimiro de Abreu, que era o lugar dele. Eu falei, posso dizer uma coisa? Não faz isso. Vá fisicamente ao escritório. Os mais novos acham chato pegar trânsito, se deslocar, etc.
Mas é importante, porque o conhecimento não estruturado você adquire nesses ambientes que não são ambientes de conversa com o cliente ou coordenação de uma due diligence e tal, né? Então eu acho super importante as pessoas terem a oportunidade de se frequentar. Eu concordo e eu vou, se me permitir, roubar esse exemplo do Neymar que eu adorei. Mas é verdade, é real. Por isso que eu acredito que o modelo que vai funcionar mesmo é o híbrido. A gente percebeu que funciona, né? Mas full time, online ou full time home office, tem uma perda. Sem dúvida que tem. Eu ontem recebi um cliente aqui, eu já atendo eles há 3 anos e meio, né? Foi logo depois que começou a pandemia. Eu não conhecia eles pessoalmente, né? E foi tão importante, foi tão bacana recebê-los aqui, e fui visitar outros 2 clientes. E eu me surpreendi, olha que engraçado, uma bobagem, mas como eram altos? Eu falei, nossa, porque você vê ali no vídeo, você não mensura. Eu falei, nossa, mas você é muito alto. E é curioso, né? Mas assim, eu acho que a gente realmente perde muito quando não tem o presencial, principalmente a turma mais nova. Mas eu acho que é importante a gente flexibilizar, né, e ter esse modelo híbrido. Não. E não dá para obrigar as pessoas. A gente tem um estagiário, bolsista da GV, mora super longe, pega 2 trens para chegar no escritório. Não posso obrigar esse cara a ir todo dia no escritório, entendeu? Nem quero que ele seja feliz. Eu quero que as pessoas sejam felizes de verdade, né? Eu só quero, assim, eu tenho um TED Talk muito legal sobre o que faz a vida valer a pena, né? A qualidade das relações que você tem. Você vai obrigado em algum lugar todo dia, é muito ruim. Ele tem que ver valor, inclusive, em ir encontrar as pessoas, e eu acho que ele já vê, né? Mas ele não precisa fazer isso todo dia. E a gente tem que ser feliz trabalhando, porque a gente passa mais tempo trabalhando aqui com família e amigos, né? Então, se a gente não for feliz trabalhando, de que vale trabalhar, né? Exato. Exato. Fabiana, você tem uma carreira que ela é super bem desenhada, super bem estruturada, é sólida, ela é pensada, ela foi refletida, né? Como você bem colocou. 2 perguntas aqui. A primeira, por ser mulher, você sente que você teve que enfrentar mais obstáculos que o normal? E você tem algum arrependimento na tua trajetória, na sua carreira? Eu sou meio ET, viu, Renato, nesse assunto. O BMA foi fundado por 6 homens e 6 mulheres. Então, todo mundo que entrou lá tinha exemplo de mulheres que tinham vida pessoal, filho, marido, etc. E uma boa carreira e eram inspiradoras. Então, eu acho que quando você tem exemplo, as portas já estão mais abertas. É diferente de alguns outros escritórios que só tinham homens, né? Então, a gente sem programa nenhum, lá na época, BMA Mulher, ou todos os outros programas de empoderamento feminino, a gente já tinha quase a metade da sociedade composta por mulheres, simplesmente porque a gente tinha exemplo. E a gente conseguia acreditar que aquilo era possível, né? Mas uma vez, num desses programas que a gente resolveu falar, bom, já que a gente é tão bom de ter mulher na sociedade, vamos entrevistar umas mulheres clientes. E aí a gente entrevistou gente na GM, na Embraer e na Souza Cruz. E as 3 falaram, olha, como é que vocês lidavam com isso? Você teve algum aspecto? Ela falou, não, tive sorte, não aconteceu comigo, não tinha machismo. E assim, carro, cigarro e avião são segmentos que naturalmente tem muito mais homem do que mulher, né? Não é cosmético, né? E é óbvio que a diferença não é o que aconteceu com elas, é o que elas fizeram com aquilo, né? Eu acho muito isso. O que importa na vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então, se a pessoa pega e se vitimiza e vai pro mimimi, não sei o que, ela está se justificando, né? Se a pessoa olha para aquilo e fala, beleza, é isso, mas é isso que eu vou fazer, isso aqui vai me fazer uma pessoa até mais capaz, eu acho que é muito mais simples. Eu não tive, Renato, dentro do BMA, nenhum obstáculo, eu nunca me senti preterida em relação a nenhum homem. Claro que cliente gosta de tomar chopp com homem e tudo mais, a gente não tem muito assunto para isso, mas isso nunca foi um fator determinante para mim, que me deixou para trás, nada disso, eu realmente não percebi. Pode ser uma miopia minha, tá? Que falei, vou ficar aqui me preocupando com isso ou não, vou trabalhar. Agora, o que eu acho que falta, não só nos escritórios de advocacia, mas na sociedade em geral, elas entenderem a importância que é o empoderamento da mulher como profissional, não dentro do escritório, mas em casa. Porque o que acontece em grande parte das pessoas é que a mulher, sem ter as conversas dentro de casa, ela automaticamente, depois que ela tem filho, ela já começa, vou pegar mais leve, eu que vou em todas as consultas do pediatra, eu que vou em todas as reuniões de pais da escola, eu que faço parte do grupo de WhatsApp da escola,
Então, o que acontece? Ela pega para ela, sem ter uma conversa, 50-50 dentro de casa, todas as funções da maternidade, da paternidade, né? E eu acho que isso é muito mais determinante. Se você for olhar para as mulheres, minhas sócias, por exemplo, todas têm maridos parceiros, entendeu? Que ajudaram na hora que era importante, entenderam que a mulher tinha um papel importante dentro do escritório e, portanto, foram parceiros. Então, o que eu acho... Tem um livro da Sheryl Sandberg, né, que chama Lean In, que é Incline-se, né, porque ela falava que ela ia numas reuniões que as mulheres sempre sentavam na segunda fileira das cadeiras, nunca na primeira na mesa de reunião. Mas incline-se também em casa, né, porque eu acho que isso é muito mais fundamental do que dentro do trabalho. Tem gente com realidades diferentes, eu já ouvi relatos horrorosos, né, de situações super machistas e tal, mas eu acho que tem um alto preconceito que também joga contra, né, inclusive dentro de casa a pessoa nem tem essa conversa, ela nem sabe que ela pode ter essa conversa. E esse é um ponto importante que você traz, né, a gente gosta de fazer essas perguntas aqui para provocar um pouco mesmo a sociedade, né, então é importante ter o teu relato, uma visão do que você vivenciou, né, e trazer essa história da casa versus o trabalho, né, a importância, assim, o pai, ele tem responsabilidade tanto quanto a mãe, não é nem ajudar, né, ele tem 50-50, cada um tem a sua responsabilidade, o pai e a mãe, né, então jogar tudo nas costas da mãe é complexo e muitas vezes isso acontece mesmo, elas simplesmente vão e fazem e elas colocam nas costas dela mais peso ainda, né, por isso que é importante esse marido parceiro, ajudar, participar, esse pai, né? Mas obrigado pelo teu relato. Por favor, pode falar. Posso falar uma última coisa? Claro. Que eu queria dizer, eu queria falar muito, porque, né, os escritórios fazem muito esses programas de empoderamento, de inclusão e tal, que são super bons, mas a gente tem que tomar cuidado para que não seja de fora para dentro, seja um negócio genuíno, tá? Eu acho que os escritórios, eu vejo muito, não só em escritório, em empresa também, as pessoas quererem pousar de bacanas de ESG. Só que na hora delas tomarem preços nos advogados, eles querem espremer todo mundo por preço, querem fazer todo mundo brigar, jogar o preço no chão, não sei o quê. Mas é super sustentável. Olha só, você não se incomoda em ferrar a rentabilidade do escritório e dar prejuízo para o escritório, mas você está preocupado com o meio ambiente, é isso? Isso pode? Então, eu acho que tem uma coisa de as pessoas começarem a ser um pouco mais genuínas, sabe, Renato? Uma das coisas que eu vejo, os escritórios grandes estão muito pressionados, inclusive porque os clientes, e o Quiroga trouxe isso para a sua entrevista sobre tecnologia, que ele segmentou os trabalhos dos escritórios em 4, né? Eu segmento bem parecido. Tem o trabalho Rocket Science, o Gray Hair, o Procedure e o Commodity. As empresas hoje, elas estimulam os profissionais a tentarem contratar Gray Hair e Rocket Science comparando tudo como commodity. Os procurements das empresas, eles fazem cotação de preço de advogado como eles fazem de clips. Então, o que eu acho, assim, que a gente tem que tomar um super cuidado para não entrar nisso. Isso é diferente quando você fala, você quer saber o que vai acontecer no nosso mercado jurídico, olha para fora. Fora não tem isso. As pessoas pagam um advogado e elas escolhem advogado não é por preço. Elas escolhem advogado por quem está aqui, quem é o meu trusted advisor, quem vai segurar na minha mão, quem vai fazer as provocações, né? Então, uma vez aprendi uma história que era, pensa numa pizza como todo o conhecimento do mundo, né? E uma das fatias da pizza é aquilo que você já sabe, só precisa pedir para o advogado escrever. Né, o que eu sei que eu sei. Depois tem a segunda fatia da pizza, que é você tem um problema fora da sua esfera de conhecimento e você então expande o seu conhecimento para a segunda fatia da pizza para poder resolver o problema. Então a primeira fatia da pizza é o que eu sei que eu sei, a segunda fatia da pizza, até que ela se torne o que eu sei é o que eu sei que eu não sei. Acabei de descobrir que eu não sei resolver, né? E tem outras 6 fatias da pizza, que são, se uma é o que eu sei e a outra é o que eu sei que eu não sei, as outras 6 fatias da pizza são o que eu não sei que eu não sei. O Trusted Advisor de um cliente é o cara que faz provocações, né? Que pergunta coisas que não estavam passando totalmente batidas e below radar do cliente. E tem uma grande diferença entre esse advogado e o advogado que faz uma emissão de debêntures, né? Que é um trabalho super repetitivo e tal. Então, o que acontece? As pessoas estão
cotando, e acontece comigo também, tá? As pessoas cotam advogados e depois eles voltam e falam, olha, fulano e ciclano estão fazendo esse preço, você não quer cobrir? E eu falo, olha, eu acho que aqui a gente está falando de uma coisa diferente, então se eles estão fazendo por esse preço e para você tá suficiente eles, eu prefiro que você vá e trabalhe com eles, porque na verdade aqui a gente trabalha uma outra coisa, a gente entrega uma outra coisa, né? Então a minha aula de marketing lá da faculdade de administração tinha um negócio, uma professora de marketing que me falou, a diferença entre valor agregado e valor percebido é como um controle remoto. Você tem zilhões de botões ali, você usa o power, o canal e o volume. É verdade. Se a pessoa não tem sensibilidade ou necessidade ou demanda para outras coisas que eu tenho para entregar, não sou eu a melhor advogada para esse cliente, né? E eu acho que os escritórios estão perdendo isso. Eles têm lá, né? Pô, as pessoas têm que entregar meta, não sei o quê, faz qualquer preço, não quer deixar de jeito nenhum de trabalhar para o cliente, então faz. Mas a verdade é que eles estão trabalhando, tem gente trabalhando no prejuízo. Assim, eu vejo uns preços que eu fico assim, falando, olha, se fosse uma coisa que você resolve apertando um botão, dá para entender, né? Se fosse um negócio que você usa robô, dá para entender. Isso aqui é um trabalho de estruturação, é um trabalho multidisciplinar, tem uma série de coisas envolvidas, tem que queimar a mufa para fazer, né? Ou então você tem que ter sido o cara que sabe fazer isso já há muito tempo. E eles, na verdade, querem comparar por preço. Então, eu acho que, assim, precisa uma reflexão dos próprios clientes, né? Sobre até que ponto eles são ESG para inglês ver e o quanto eles se importam com os fornecedores, né? E a comunidade que está em volta deles, e os stakeholders. Então, essa era a minha última contribuição. Meu grande arrependimento, que ainda não é um arrependimento, mas é um incômodo, é que eu não consigo ainda traduzir, até porque está sendo juniorizado, né? Os cargos de escolhedores de advogados em uma boa parte dos clientes está sendo juniorizados, prazos estão mais curtos e as pessoas não sabem a diferença, né? Quem não teve um longo prazo, né? Quem não trabalhou aí 10 anos e viu uma operação dar problema porque contratou um advogado barato que saiu caro, não sabe a diferença, né? E então não é meu arrependimento, é muito mais meu incômodo. Mas, Fabiana, eles só vão aprender vivendo, né? E vendo, né? Vão deixar de contratar escritórios. Feliz. Eu vou te dizer, Renato, eu sou feliz porque os meus clientes são clientes de longo prazo, normalmente, né? 10, 15 anos e tal, trabalhando para mim. Agora vem novos, mas normalmente, inclusive, eles vêm por indicação, né? Não vêm por marketing, não vêm por ranking, não vêm por publicação, porque, na verdade, é uma profissão muito de confiança. É isso, e o exemplo que você trouxe quando você saiu do BMA. O cliente te procurou, tô saindo, quero você, não tem papel timbrado, me manda no e-mail. Então, esse tipo de coisa é o que é o importante, né? Esse cliente que tem um engajamento, que clica, que linka com você, né? Claro que não vai ser sempre isso, mas também acho que os escritórios, eles têm que olhar um pouquinho mais e falar, não, peraí, isso aqui não, né? Que é um pouco do que você trouxe lá do Vale do Silício, né? Que os concorrentes se ajudarem, porque você ajuda o mercado. Se você joga o preço lá embaixo, acabou, não sobe nunca mais, se ancorou lá embaixo, né? É isso mesmo, o dumping, inclusive, está cortado dos livros de administração, inclusive. Porque não é uma prática que funciona. Não, eu lembro que eu aprendi no cursinho, eu me lembro disso. Não foi nem na escola, mas é isso, né? Você joga ancora lá embaixo, acabou, você não volta nunca mais, né? Você pode quebrar o teu concorrente, mas você se quebra no futuro, porque você não vai conseguir alavancar o preço de novo, né? Então eu concordo com você. Não, e lembra daquele ambiente rígido? Como é que você remunera os seus profissionais para prover para as famílias deles se você faz qualquer preço para pegar o trabalho? Já passa a ser um ambiente tóxico. Não, e você sufoca, né? Porque você tem que entregar, você pressiona os seus associados, fica um ambiente ruim, tem turnover, enfim. Aí vira uma bola de neve, né? Então é muito importante, assim, importantíssimo isso que você trouxe. Poxa, esse bate-papo tá muito legal. Eu queria ficar aqui com você, Fabiana. Tá muito legal mesmo, legal, assim, muito aprendizado, muita história. Eu adoro quando os nossos episódios têm histórias, né? E com muito aprendizado. E é um pouco do que você trouxe, né? De tudo que você viveu. Mas se você pudesse fechar esse bate-papo com algum conselho, qual seria? Olha, para os advogados mais novos, primeiro, a advocacia é uma maratona vivida em 42 tranches de 100 metros rasos. Então, a gente trabalha pra caramba no ano, mas ele é só mais um ano daqueles vários que você vai ter na sua vida. A profissão é uma profissão de longo prazo. Então, não troque o escritório,
porque é mais bonitinho, porque tem pebolim na sala de descompressão, ou porque paga mais um pouquinho e tudo mais. Claro, você precisa pagar suas contas, mas procure o lugar que vai te dar maior crescimento, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista pessoal, disso de people skills, porque você vai ver que quando chegar lá na frente, no final da maratona, você vai ter olhado e falado, nossa, que legal, né? Que escolhas legais que eu fiz. Então, por outro lado, se você está num lugar que não tem nada a ver com o seu propósito, busca o seu propósito. O seu propósito é seu, não é de seus pais, não é de seus amigos, não é da sociedade, é o seu propósito. Então, esse é o conselho que eu poderia dar para os mais novos aí, que ainda estão começando a jornada. Adorei, fechamos com chave de ouro. Olha, eu já tinha, como disse, para você ouvido outro podcast, seu outro episódio, tinha adorado e foi muito legal, foi o que eu espero aqui, né, um bate-papo mesmo, leve, informal, então foi delicioso de gravar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por trazer tantas histórias e tanto conteúdo bacana. Obrigada, Renato, acho que você deixa as pessoas super à vontade, então adorei também. Para quem não sabe, eu tinha preparado aqui uma pautinha e perdi a pautinha, mas você deixa a gente tão à vontade que a gente vai falando e vai fluindo, então, para quem ainda não está aqui, recomendo, venham ser entrevistados pelo Renato, que é um momento ótimo de reflexão e muita diversão. Obrigada, Renato. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.